Carreta de prevenção à hanseníase chega a Cariacica e vai atender também, gente, outros 13 municípios. O atendimento segue até dezembro. Quem tem todos os detalhes é o repórter Felipe Chicarino, mas antes ele tem uma história para contar. É isso, Felipe? Boa tarde. Olá, George, Isabela, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Muita chuva, né? Hoje, mas vamos lá. A gente está aqui, ó, como você falou, a carreta está aqui bem atrás de mim. Só que antes de falar dessa carreta, da essência dessa carreta, da baita prestação de serviço que essa carreta acaba oferecendo, eu quero falar um pouco sobre a doença, sobre a hanseníase, que historicamente foi uma doença que era conhecida como lepra. Inclusive, você falou de história, George. Na história, o maior livro de história do mundo, que é a Bíblia Sagrada, está lá, lepra, na Bíblia. Então, só que nós estamos em 2019, temos redes sociais, já fomos à Lua, já fizemos um monte de coisa, mas ainda não conseguimos desconstruir o preconceito em torno da hanseníase. É essa história de preconceito, de luta contra o preconceito, que eu trago nessa reportagem que você acompanha agora. O olhar perdido carrega uma história de vida em que a segregação e o preconceito foram protagonistas. Seu Zé Fernandes mora há 50 anos no mesmo endereço. A colônia é voltada para pacientes com hanseníase em Cariacica. Era para cá que os pacientes eram trazidos. Na verdade, o nome da doença era outro, a lepra. Eu fico afastado de conversar com certas pessoas. Eu fico afastado. Parece que esse preconceito meu está acabando, mas eu não é qualquer pessoa que eu estou no meio deles, não. Não é qualquer pessoa, não. Conforme seja de pessoa que for, no banco, porque eu vou lá no banco, uma coisa qualquer para assinar, logo que eles perguntam, o que é isso que foi na sua mão? Aí eu falo que é uma sequela, e tudo bem, mas pergunta e fica olhando. Olha a mão da gente. A colônia foi inaugurada em 1937 com o apoio essencial do médico Pedro Fontes, o primeiro médico no Espírito Santo a trabalhar com pacientes de hanseníase. Inclusive, o espaço carrega o nome dele. A colônia fica às margens da rodovia do Contorno, em Cariacica, na região de Nova Rosa da Penha, antiga região de Itaenga. Fazia parte da política sanitária do Brasil. Com a justificativa de proteger a coletividade, os pacientes com hanseníase eram retirados do convívio social e levados para as colônias, querendo ou não. Então essas pessoas vinham para cá e ficavam isoladas aqui, não podiam sair. Isso aqui funcionava durante um período, funcionou até como um sistema prisional, não podia sair. Essas pessoas não estavam acostumadas, evidentemente ninguém está, a viver dessa forma por um crime que não cometeram, de adquirir uma doença infecciosa, que hoje nós temos tratamento, na época não, e uma doença bíblica, né? A lepra, naquela época ainda a doença era chamada de lepra, envolvia muitos sentimentos, se aquilo era culpa, se aquilo era devido a algum pecado. Então até a menção da doença de uma forma muito antiga, um estigma que já vem, né, de muitos anos, perpassou toda a história, a Idade Média, passando como uma doença que te amaldiçoa. Você imagina o sofrimento e a mistura de sentimentos negativos que essas pessoas tinham aqui. Patrícia conhece a colônia desde que era aluna da medicina da UFES. Hoje, ela já é pós-doutora, mas a colônia e seus hóspedes ainda continuam sendo seus objetos de estudo. Tanto que a professora da UFES e dermatologista escreveu o livro O Dia em que Mudei de Nome, Hanseníase e Estigma. A obra contém memórias de pacientes que viveram e que ainda vivem por aqui. O trabalho dela dá voz àqueles que sempre foram silenciados e escondidos. O registro das memórias, além de dar voz aos pacientes, coloca em pauta um dos desafios em torno da doença: a estigmatização puxada pelo preconceito. A gente já está em 2019, são mais de 80 anos que o Hospital Colônia foi inaugurado, mas as feridas, as portas do preconceito ainda continuam abertas. Preconceito, infelizmente, ainda existe.
A hanseníase abandonou o seu Zé. Ele está curado. Só que a falta de informação e o preconceito não abandonaram a sociedade. A conta ainda não fecha. O cara pediu água para beber quando viu minha mão assim, assim. Aí eu não quis pegar, não. E aconteceu no bar também, que eu trabalhava não, mulher trabalhava. O cara pediu a coxinha. Eu peguei o guardanapo, peguei a coxinha, e quando viu meus dedos assim, aí falou, deixa para depois. São 25 anos de trabalho no Hospital Colônia e o Dr. Emanuel continua observando os mesmos estigmas. Até o Uber não quer vir aqui com medo. A pessoa do Uber tem medo de vir aqui. O medo do contágio até hoje existe ainda. Os tempos mudaram e a compreensão da doença também. Passaram por aquela época aqui, né, de ficar isolados compulsoriamente e com medo de contágio até hoje. Porque não existe mais. Eles já estão curados, já ficaram apenas sequelas. Atrofia de mão aqui não vai retornar mais. Hoje, 109 famílias residem na colônia. 22 pessoas são ex-pacientes que vieram para cá com a doença, como o seu Zé, mas todos estão curados. A colônia conta com serviços médicos, de enfermagem e de assistência social. E também, claro, com as memórias vivas daqueles que não têm vergonha da sua história. Mantê-las vivas na literatura é um caminho para que possamos entender que a segregação e o preconceito são sinônimos da ignorância e do atraso. O governo brasileiro já se desculpou e o governo brasileiro já se retratou quanto ao erro da segregação compulsória da hanseníase. Então, que sirva de exemplo para a gente refletir.